Evolução, mutações, câncer, pecado e morte. Parecem coisas absolutamente desconectadas, mas elas têm mais relação entre si do que você imagina. Sejam bem-vindos ao canal Cristológica, eu sou Rodrigo Cairis e se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal para você ver mais vídeos que unem a ciência, Bíblia e o cristianismo. Em mais uma entrevista do Creation Ministries, e esse corte está sensacional, o Dr. Don Batten vai explicar qual o verdadeiro motivo do câncer ter surgido e sua íntima relação com o pecado e com a morte. Ele também vai falar que as mutações, que são o principal mecanismo para a evolução existir, na verdade não estão criando nada, e sim, cada vez mais elas estão nos destruindo. E no final, deixa aqui nos comentários o que você achou dessa entrevista. Assiste rapidinho a vinheta e depois vamos direto para o vídeo. Agora, voltando ao câncer, que aspecto da pesquisa sobre o câncer representa um grande problema para a evolução? Bem, eu acho que os sistemas de que falamos, que nos protegem da evolução, estão muito além da capacidade das mutações de criar. Então, você pensa no sistema de suicídio celular, a apoptose, onde ele se desliga e se autodestrói se sair do controle. Um sistema incrivelmente complexo que está muito além do processo de mutação, passo a passo, seleção natural para criá-lo. Simplesmente não é possível. Os sistemas de correção de erros, não há vida sem eles, então eles têm que estar lá desde o início. Então eles não podem evoluir, eles têm que ser, simplesmente acontecer muito além da capacidade das mutações. Eles têm que estar lá, eles não podem realmente evoluir após a vida, porque não há vida sem eles. Então, essas coisas destacam a impossibilidade da evolução explicar a vida complexa. Agora, quero falar sobre algo um pouco diferente e falar sobre coisas relacionadas à Bíblia e à história bíblica. E temos a história do Jardim do Éden. Sabe, como você considera o câncer? Não havia câncer no Jardim do Éden ou ele estava lá, mas limitado? Ou como você explica isso? Bem, quando Deus terminou de criar tudo, ele disse que tudo era muito bom. Então, o câncer não faria parte da criação original. Adão e Eva foram criados perfeitos. E, de fato, esses três sistemas que nos protegem do câncer estavam totalmente operacionais em Adão e Eva, então eles nunca teriam câncer. Certo, então eles teriam sempre interrompido a mutação para que nunca se tornasse câncer? Se alguma mutação acontecesse, ela teria sido interrompida, então eles nunca teriam câncer. Mas por que existe câncer, então, se Deus criou um mundo muito bom desde o início? Sim, boa pergunta. Então, originalmente era muito bom e não havia câncer, mas o que aconteceu? A humanidade se rebelou contra Deus. Adão e Eva se rebelaram contra Deus. E Deus os avisou que se fizessem isso, ele avisou Adão. Se você fizer isso, então a morte viria. E ele está falando sobre a morte física, porque quando a morte veio, ele disse, do pó você veio e ao pó você retornará. Ele está falando sobre a morte física que surgiu por causa do pecado. E então, Adão e Eva se rebelaram contra Deus, e então Deus retirou parte de seu poder sustentador, e então as coisas começaram a desmoronar. E assim vemos morte, sofrimento e doença no mundo de hoje, enquanto eles não estavam presentes originalmente na criação muito boa. Deus disse que era muito bom. Se Deus diz que tudo é muito bom, ele não está falando sobre um mundo de morte, sofrimento e doença. Eles surgiram por causa do pecado. Então, quando olhamos para o câncer e outras coisas que nos afligem hoje, devemos dizer, bem, quão ruim é o pecado que trouxe isso? Sempre seremos afetados pelo câncer? Não. Bem, a coisa incrível é que Deus realmente fez um plano de resgate para nos salvar das consequências do nosso pecado. E é por isso que Jesus veio. Jesus é chamado no Novo Testamento de o último Adão, porque o último Adão vem para consertar o que o primeiro Adão fez no Jardim do Éden. Então, Adão é o chefe federal da raça humana, ele é o representante de todos nós. E em Adão todos caímos, e assim vivemos em um mundo onde temos morte, sofrimento e doença. Mas você sabe, Jesus curou pessoas. Por que ele curou pessoas? Porque ele estava desfazendo os efeitos dessa maldição da morte que surgiu por causa do pecado.
E assim Jesus curou leprosos, ressuscitou pessoas mortas, e todas essas coisas são uma indicação de que ele é aquele que veio para consertar a bagunça que surgiu por causa do pecado. Então, como ele fez isso? Bem, ele pagou o preço pelo nosso pecado, assumindo a penalidade pelo nosso pecado, que é a morte, ao morrer na cruz, e então ele ressuscitou dos mortos, tendo conquistado a morte. E assim vemos que ele abriu um caminho para que possamos ser libertados dos efeitos do pecado. E assim olhamos para o futuro, quando haverá novos céus e uma nova terra. Então, aqueles que estão em Cristo, aqueles que são salvos de seus pecados por causa do que Jesus fez, farão parte dos novos céus e nova terra. E a Bíblia é muito explícita: não haverá mais morte, sofrimento e doença nos novos céus e nova terra. Então, sem mais câncer? Sem mais câncer, sem mais doenças, sem mais enfermidades, sem mais morte. Então, isso é algo para realmente ansiar. Sim, estou realmente ansioso por esse dia, com certeza. Sim, eu também. Vai ser bom. Sim, bem, enquanto isso vivemos neste mundo quebrado com câncer. Você pode resumir para nós, Dom, o câncer e por que ele prova que a evolução está errada? Bem, é um grande problema para a evolução, porque o que descobrimos sobre o câncer e o que previne o câncer nunca poderia ter surgido por um processo evolutivo. E também as mutações são supostamente o mecanismo pelo qual a evolução avança, e ainda descobrimos que as mutações são um mecanismo que, na verdade, nos destrói. E assim estamos descendo a ladeira. Em vez de subir a ladeira, sabe, nos tornando super-homens, né, estamos, na verdade, decaindo, estamos realmente degenerando. E assim, com o tempo, atualmente, cerca de 60% das pessoas nunca terão câncer em sua vida. Mas, se continuarmos do jeito que estamos, o número de pessoas que podem ter câncer aumentará porque estamos degenerando. Não estamos realmente melhorando? Então, a evolução não está acontecendo. Estamos piorando. As mutações estão nos destruindo. Elas não estão nos criando. Elas não podem ser o mecanismo para a evolução. Bem, obrigado, Dom, por compartilhar todas essas informações sobre o câncer e como isso realmente prova que a evolução está errada.